Olá, eu sou Humberto Pinheiro. Começa agora mais um Indústria em Foco. Nós vamos falar nesse programa sobre o impacto da gestão sustentável na competitividade empresarial, como tem sido o desempenho das empresas baianas nesse quesito tão importante, quais os projetos de destaque no nosso estado. Essas e outras questões vão ser debatidas aqui hoje. E para esse papo, nós convidamos o coordenador do Conselho de Responsabilidade Social da FIEB, Dr. Marconi Andraus, e o coordenador do Conselho de Meio Ambiente da FIEB, Irundi Edelweiss. O sistema FIEB tem o desafio de assessorar as empresas na adoção de práticas sustentáveis. Veja como na reportagem. O sistema FIEB atua em duas linhas: articulação interna e assessoramento técnico, como explica melhor a gerente executiva de desenvolvimento sustentável, Arlinda Coelho. Demanda, por exemplo, articulação com órgãos ambientais. Recentemente a gente teve um trabalho muito intenso no ano de 2012 de acompanhamento da legislação estadual e um confronto entre as demandas reais do setor produtivo, os gargalos para licenciamento ambiental, numa tentativa de tentar assegurar que efetivamente a gente possa ter um crescimento sustentável do Estado e não haja entraves na vinda, na atração de novos empreendimentos fortalecendo, na verdade, a economia do Estado. Para a gerente executiva de desenvolvimento sustentável da FIEB, a indústria baiana tem evoluído, mas existem ainda muitos entraves. No momento em que nós estamos com uma instabilidade em termos de crescimento econômico muito grande, as empresas tendem a priorizar o que elas veiculam automaticamente ao negócio, né, que já faz parte da cultura da organização. Então, investimentos em processos, investimentos em produtos, com o viés de você ter um apelo maior e garantir que ela sobreviva diante dessa crise. Então, quando você vem com os aspectos que são proativos, relacionados, por exemplo, com programas socioambientais, que são consideradas ainda adicionalidades ao processo, aí você demanda um exercício maior, demanda uma visão estratégica da empresa no sentido dela conseguir visualizar qual a vinculação que tem essas iniciativas e quais os ganhos em termos de competitividade, por exemplo, diferenciais em relação a outras empresas que elas podem obter com o investimento dessa natureza e aí sim alocar recursos nesse sentido. Doutor Irundi, de que maneira o sistema FIEB atua na mobilização das empresas para a importância de se respeitar o meio ambiente? Ou seja, o meio ambiente é um tema importante a ser respeitado. Como é que a FIEB trata dessa questão? Nós temos que fazer uma distinção aí. As grandes empresas, tipo Dow, tipo Braskem, etc., essas não precisam de nenhuma ajuda. Elas têm isso, vamos dizer, no DNA delas. Elas sabem que se elas não se comportarem segundo o figurino, elas têm dificuldade de exportar o produto, têm dificuldade de vender e assim por diante. A grande dificuldade é o pequeno que luta, sobretudo, para um dos pilares da sustentabilidade, que é o econômico. Ela luta desesperadamente para sobreviver. Então, às vezes, ela pode deixar em segundo plano o meio ambiente. E a nós, da Federação das Indústrias, compete estar alertando eles para isso. O que a gente fez? Claro que sempre tem duas técnicas, uma da cenoura e outra do chicote. Nós decidimos lá, optamos para usar a técnica da cenoura, que é premiar os projetos ou aquelas iniciativas que sejam relevantes do ponto de vista ambiental. E isso a gente faz um prêmio FIEB, estamos no 9º prêmio FIEB de desempenho ambiental, em que a gente premia separadamente grandes empresas, médias e pequenas, em vários, vamos dizer, em várias categorias. Categoria de, enfim, me escapa aqui agora exatamente, mas produção mais limpa, enfim, apoio a projetos na área social, tem a ver com apoio a fornecedores
ou a ONGs que trabalham com a área de meio ambiente. Enfim, e às vezes eu apoio também um prêmio específico para empresas que são fornecedoras. Porque não adianta nada a empresa grande ou média ou responsável na área, que seja mais avançada na área de sustentabilidade, sobretudo ambiental, ela não prestar atenção aos seus fornecedores e a seus clientes. Tem que prestar atenção no conjunto. Né? Então, enfim, essa é mudar a cultura, ou na verdade implantar uma cultura nova. É uma tarefa extremamente difícil. De que forma a FIEB trata dessa questão, de que forma a FIEB coordena essa questão, de que forma a FIEB executa essa questão da responsabilidade no trato com o meio ambiente junto às empresas. Como é que a FIEB chega incutindo essa questão da cultura da sustentação ambiental? Bom, eu acho que no dia, em parte, já respondeu bem apropriadamente essa questão. Ele usou a expressão, inclusive a figura de comparativa do chicote e da cenoura, né? Então, a FIEB optou pela educação. Ela optou por educar as empresas, por disseminar a cultura, por desenvolver banco de boas práticas e disseminar essa informação juntamente com as empresas que são filiadas dos sindicatos, que por sua vez estão filiadas à federação. Então, essa é a forma como a federação vê e ela pratica a questão da disseminação da cultura na área ambiental, quer dizer, boas práticas da área ambiental. Ele falou a questão da sustentabilidade, ela não se prende só à questão ambiental, se prende à questão econômica e se prende à questão, por definição, à questão social. E assim também, como ele falou, acentuando um pouquinho mais, eu costumo dizer que a questão econômica para a pequena e média empresa, onde a dificuldade é maior, que está acostumada a trabalhar da mão para a boca, como a gente chama, né? Ele trabalha da mão para a boca, quer dizer, está vivendo para sobreviver, então as questões, elas, às vezes, demoram um pouco mais de chegar às preocupações do ponto de vista da questão ambiental e a questão social. Então, por isso mesmo é que a FIEB optou por ser pela educação, pela transformação da cultura através da educação, da formação e da premiação. Aquelas boas práticas e as questões das boas práticas são sempre disseminadas e através da cultura, porque ela quer mudar. A educação, ela quer mudar essa cultura. Temos avançado? Bastante. Temos avançado bastante. Eu acho que não preciso ser mais, vamos dizer assim, veemente, nem mais contundente nessa questão, mas já visto que hoje em dia as próprias empresas e associadas à federação, elas já têm uma preocupação de chegar na federação, procurar saber como é que faz uma licença, pegar uma orientação em relação a manuais que são disseminados do ponto de vista de metodologia, de como buscar aquele... Isso tem crescido, né? Tem crescido exatamente por essa questão de educação e dar conhecimento e criar também as condições. Cartilhas de natureza educativa são produzidas e são passadas para essas empresas para que elas tenham essa facilidade, que antes para ela tinha que contratar consultores, que é um custo a mais, tudo mais, e com isso a federação tem facilitado muito essa questão. Então, tem que mudar. O senhor falou e o doutor Andraus repetiu. O que é o chicote e a cenoura? Só a cenoura, né? O chicote não tem. A gente optou pelo que é o prêmio. A gente premia, não é em dinheiro, mas simplesmente o destaque da empresa na presença de, eventualmente, políticos, o próprio secretário de Meio Ambiente sempre se faz presente, o Dr. Eugênio Spengler. E esse destaque da empresa é a tal da cenoura. Eu vou mudar aqui, ajudando ele um dia, é o reconhecimento ou a denúncia. Então, o reconhecimento está na premiação. A denúncia está em você mostrar e apontar que o cara não está fazendo certo. Isso é o chicote. Isso a gente acha que é uma função que não é nossa da federação. É uma função dos órgãos que estão avaliados para isso, fazer essa avaliação. Então, a federação é cultura. Me ocorre, viu? Quando ele fez essa pergunta, temos avançado, uma pergunta mais difícil, né? Porque precisava ter números assim. E na área do meio ambiente, a não ser quando se a gente pensa e reflete um pouquinho mais, tem a questão da água e do consumo de energia, que não são especificamente, não tratam do tema poluição, mas é uma coisa intimamente ligada ao meio ambiente. A gente tem consumido substancialmente menos água, a ponto da CETREL ter que ir buscar em outros, tipo da Prefeitura de Camaçari, carga para poder funcionar
na capacidade que eles têm lá. Assim como também a energia, esses dados existem, né? E se a gente for um pouquinho mais longe na área o outro tripé, que é a parte social, que é cuidar bem, uma das coisas é cuidar bem dos seus empregados. Os nossos índices de acidente com afastamento, estou pegando somente com afastamento, porque onde tem muito afastamento por acidente, tem a morte, eventualmente. Então, esses índices são 50% menores do que o índice da ABIQUIM, ou seja, da Associação Brasileira de Indústria Química, que envolve São Paulo, quer dizer, envolve Bahia, tem um pouco em Pernambuco, tem um pouco em Alagoas, mas muito São Paulo, muito Rio e muito Rio Grande do Sul. Apesar disso, nós estamos 50% abaixo do índice de acidente com afastamento. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta debatendo essas questões fundamentais. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Ligue o seu televisor na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. O Indústria em Foco já voltou. Foi rápido. Falamos muito aqui em água, né? A água. E a água para irrigação? Para a chamada agricultura irrigada. O que ela representa nesse contexto, a nível de preocupação ambiental? Bom, hoje em dia, você saiu um pouco, da indústria, porque a indústria é onde a gente está. Claro. Sim, mas daqui a pouco. Mas de repente, a chamada agricultura irrigada, ela tem um forte viés empresarial. Certo. Concorda? Vamos concordar. Mas vamos falar então daquilo que é a parte, os mecanismos, por exemplo, de reciclo, de reaproveitamento de água. Vamos passar por outro lado. Eu acho que a água para irrigação, ela é uma água que você utiliza, como outra água da indústria em si também, mas você utiliza ela de uma forma que você pode fazer vários aproveitamentos dela, de uma maneira que você não tenha tanto assim o consumo e impacte na necessidade que nós temos para a indústria. Perfeito. Então, ou seja, a água hoje no Brasil, ela é tratada de uma forma cada vez mais no sentido de reutilização dessa água de diversas formas e de aplicação de tecnologias nas quais você tem, inclusive, tecnologias que transformam as águas, vamos dizer assim, não salobras em águas potáveis para utilização humana, e parte dessa água tem tecnologia já para isso, inclusive usada para irrigação, onde você tem um uso largo dessa água que é tratada, tirando a parte potável e o efluente dela, que é a parte mais salina para efeito de irrigação. Então, a água representa para a irrigação, dentro dessa visão que você está falando industrial, também um potencial onde você pode reciclá-la e utilizá-la de uma forma onde você não tenha tanto consumo aplicando para o lado humano e aplicando para o lado da irrigação em si. Então, é assim que eu vejo dentro dessa nossa visão da parte que você chamou industrial. Perfeito. E agora o assunto é a lei ambiental. Doutor Marconi Andraus, quais os benefícios que a nova lei de meio ambiente e de recursos hídricos na Bahia trouxe para o processo de licenciamento ambiental? Bom, inicialmente ela veio trazer um pouco menos de burocracia na sua intenção, veio trazer com isso uma perspectiva de redução dos prazos de concessão das licenças e veio dar realmente às empresas uma maior possibilidade de se comprometer com responsabilidade pela sua licença operacional, sem, no entanto, comprometer os aspectos de fiscalização e também de obtenção dos resultados a qual o licenciamento se propõe. Doutor Irundi,
o licenciamento ambiental aqui na Bahia e de resto do país, ele é um processo extremamente lento, massacrante, estressante, mas a Bahia está cuidando de construir novos caminhos. Na sua opinião, qual é a tendência? É de diminuir esse prazo, da gente atender com mais rapidez as expectativas empresariais na área ambiental, ou nós vamos continuar a conviver com esse quadro atual? Não, nós, na Federação das Indústrias, na Comissão de Meio Ambiente, assim como o Marconi, nós somos otimistas. O tempo que se gasta para obter uma licença é um problema nacional. Em alguns lugares são pior do que outros. A Bahia não está entre os melhores, mas também não está entre os piores. A razão disso é que a quantidade de demanda de licença é um número gigantesco, porque as licenças valem não só para as atividades industriais, mas valem também para as atividades agrícolas. E aqui nós temos de propriedade de terra, sei lá, 700 mil, 900 mil, o número varia, mas você pode imaginar uma coisa que não foi ainda deslanchada, que são as licenças de atividade agrícola, essa enxurrada, essa demanda de 900 mil processos, mais os da indústria, mais os da área comercial, mais os da área de serviço, estradas, pontes, etc. Quer dizer, isso é uma carga que não se resolve por contratar mais gente. Um exército de, sei lá, bote milhares de pessoas não vai resolver isso, porque tem a renovação também. Essas licenças são sempre dadas por um período, 3 anos, 5 anos. Daqui a pouco tem que renovar. Tem que renovar. Então a demanda vem. Além disso, é evidente, a atividade cresce, econômica, comercial, industrial, que seja, ela cresce. Então, a solução é realmente o que o secretário enxergou bem, e essa casa aqui apoiou prontamente, que é de simplificação. Quer dizer, tem uma parte dessa demanda que é muito simples. Então, ela pode ser enfim, aferido, que tem uma questão jurídica aí, mas pode ser dada assim, via internet, via o sistema de imposto de renda. Perfeito. Ou delegação às prefeituras, a quem compete em primeira instância, salvo se ela não estiver equipada para isso, compete ela dar essa licença. Mas simplificar só, simplesmente, doutor Andraus, simplificar só, simplesmente, e não aparelhar a máquina, dá para a gente inserir velocidade nesse processo? Naturalmente, toda simplificação traz velocidade, né? Mas existe um aspecto relevante com relação ao que você chamou de aparelhamento de máquina, que é o aparelhamento do elemento humano. O elemento humano, ele hoje ele é responsabilizado por ações que ele decide ou que ele não decida dentro do ambiente da própria instituição. Então, se ele decide por um lado, e aquilo que ele decide, o técnico, o analista, ele consegue agradar alguns, ou pelo menos tecnicamente se colocar de uma maneira na concessão da licença, aquilo pode ser questionado e ele ser punido criminalmente. Ao mesmo tempo, se ele não concede, ele é pressionado para que se faça a concessão. Então é uma situação muito difícil para o elemento que trabalha dentro da função da agência de meio ambiente, no caso o INEM, de tomar uma posição a respeito disso. Então, esse aparelhamento, o humano, eu estou falando só do humano, principalmente do ponto de vista da tecnologia. Perfeito. O software ele ajuda muito e a você fazer essas concessões via software, via um sistema que permite que você faça isso à distância e faça isso até mesmo dependendo da classificação do serviço ou do tipo de licença que você peça, faça isso automaticamente. Traz esse problema, que é um problema que realmente é uma demanda muito grande para os técnicos e esse recurso de aparelhado dentro da instituição que concede a licença. Nós vamos para uma pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Você de casa, não saia daí.
Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. O Indústria em Foco está de volta. E hoje nossos convidados são o coordenador do Conselho de Responsabilidade Social da FIEB, Marconi Andraus, e o coordenador do Conselho de Meio Ambiente da FIEB, Irundi Edelweiss. Qual é a posição que deve ser adotada pelo setor empresarial nesse momento em que é questionada a constitucionalidade da licença por adesão e compromisso, a famosa LAC? Como é que fica o setor empresarial nesse processo de discussão? Olha, a adesão de compromisso, ele é na minha visão, naturalmente, ele é uma forma de você conseguir agilizar as coisas, né? Na minha visão. Então, a adesão de compromisso é como se fosse nós usamos, do ponto de vista legal, a gente usa muito os contratos que são de adesão, no qual você não tem muita liberdade para ação. Você apenas tem que aderir a isso. Mas a gente acha que com isso você consegue agilizar mais, criando compromisso a posteriori, criando a sua fiscalização e compromisso a posteriori. Pelo menos essa é a visão que eu tenho a respeito da... Posso acrescentar alguma coisa? Perfeito, claro. Já ia pedir que o senhor acrescentasse. Eu diria também, viu, que aonde quer que você faça pesquisa, a primeira coisa que, no setor industrial, no setor de licença, a primeira coisa que aparece, e é recorrente, é de uma intensidade muito grande, é a dificuldade de obter licença. Então, o Brasil todo, e a CNI em particular, ouvido todas as federações estaduais, ele fez um documento em que ele propõe essa LAC, que é questionada, a constitucionalidade dela é questionada. Perfeito. Mas ele propõe isso, que se mude a regra, que se mude a lei na área federal e que se permita essa LAC, essa licença por adesão e compromisso, sobretudo para as coisas mais simples. Uma torre de telefonia, um posto de gasolina, já existe padrão de licença, como proceder. Então o cara sabe e diz, eu vou cumprir isso. Se não cumprir, essa é outra também uma questão importantíssima, que o secretário quer mudar o foco, ao invés de ficar trabalhando na licença, que não é um mecanismo bom de melhorar o meio ambiente, mas sim na fiscalização. Então vai lá, fiscaliza, posto de gasolina, não está certo, pau, né? Multa. Doutor Irundi, quais são as questões mais contundentes para o avanço industrial em sintonia com a sustentabilidade e quais os caminhos mais viáveis para alcançarmos resultados positivos? Eu diria que a primeira coisa que está ligada ao processo de licenciamento é a segurança jurídica. Hoje em dia, a LAC, por exemplo, que você se referiu, ela tem, quem quer que opte para ser licenciado pela LAC, ela cai numa insegurança jurídica. O processo também de licenciamento muito demorado, às vezes precipita as coisas e, enfim, cai nessa vala comum aí de insegurança. Mas eu diria que as duas coisas, ou pelo menos uma extremamente relevante para o setor industrial, é a questão que eu me referi anteriormente, a questão de cuidado com a segurança e a qualidade de vida dos seus empregados. Quer dizer, na medida que você perpetua a empresa, busca a sua sustentabilidade econômica, você está assegurando o emprego dos empregados da empresa e mais de toda uma cadeia de fornecedores, de consumidores do seu produto. E a questão de acidente interno, né? Você cuidar bem do seu empregado, que tem a ver ele não voltar faltando um dedo para casa e essas coisas, acidentes semelhantes, essa é uma das
dizer, dos impactos mais importantes que a gente... Não, ajuda. Aí um dia eu queria complementar as respostas que ele deu, traduzindo a pergunta, quer dizer, usando um pouco mais de amplitude nas questões que a empresa envolve. Bom, se você fala de sustentabilidade, você basicamente fala de muitas coisas, principalmente a questão dos recursos. Vamos imaginar aqui os recursos, né? A sustentabilidade, dentro de uma definição muito simples e comum, sustentável é aquilo que permanece, né? E o que permanece, sob todos os sentidos, você dá um caráter de poder utilizar futuramente aquele recurso de uma outra forma, diante de novas gerações, né? Uhum. De uma forma que lhe deixe o seu negócio, a sua indústria, o seu empreendimento se perpetuando diante pelo fato de ser sustentável. E aí você tem os pilares. Um deles é esse que o Irudi se referiu, que é a sustentabilidade do ponto de vista social, ligado aos seus empregados, do ponto de vista ambiental, mas tem aquelas práticas que são relacionadas à sustentabilidade do negócio como um todo. E também outras práticas que são conhecidas, a exemplo de você utilizar energia de outras fontes, de fontes renováveis, onde você não vai consumir todo o recurso da fonte, que não é renovável, que não se reproduz e traz efeitos para a natureza do ponto de vista de aquecimento e tudo mais. Então, esses aspectos é que a indústria, cada dia mais, mecanismos limpos de utilização para a sua produção. Você utiliza recursos de energia que vêm de outras fontes que não sejam... Então, todas essas questões que a empresa está preocupada nos seus projetos e inserir nesses projetos essas variáveis que dão essa sustentabilidade, tem sido a tônica, né, que você tem hoje para poder tratar essa questão dentro da indústria. Então, muitos exemplos existem, a exemplo que foi dito, e alguns outros que ainda não foram todos ditos, mas tem muitos exemplos que as empresas já praticam em relação à questão de dar sustentabilidade ao seu negócio. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, vamos fazer uma paradinha aqui, e na volta do Indústria em Foco, vamos mostrar bons exemplos de sustentabilidade. Daqui a pouco a gente volta. Ligue o seu televisor na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. O Indústria em Foco está de volta. O Dr. Andraus e com o Dr. Irudi. Agora você vai conhecer bons projetos de sustentabilidade. A Braskem foi fundada em 2002. É líder na América Latina na produção de resinas termoplásticas, que são usadas para fazer desde escova de dente a peça de automóvel. A empresa é o braço da organização Odebrecht no setor químico e petroquímico. Os produtos são comercializados em mais de 70 países. Hoje, possui 36 unidades industriais, sendo 29 delas no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. E já está construindo um complexo industrial no México, que deve entrar em operação em 2015. Nos 12 anos de atividade, a Braskem sempre esteve preocupada com a sustentabilidade. A Braskem ela tem a visão de ser uma empresa líder da química sustentável, inovando para melhor servir as pessoas. E para atingir essa visão de futuro, a Braskem tem 3 pilares. O primeiro pilar é reduzir o impacto ambiental dos seus processos produtivos, construir soluções sustentáveis para a sociedade e ter um portfólio de produtos verdes, cada vez mais verdes. O compromisso da Braskem com o desenvolvimento sustentável vem sendo reconhecido e copiado. Em 2012, recebeu o Prêmio FINEP de Inovação Sustentável pelo 2º ano consecutivo, na categoria Grande Empresa. Ganhou também o Prêmio Socioambiental Chico Mendes, na categoria Produto. A Braskem foi reconhecida ainda como uma das empresas modelo pelo Guia Exame de Sustentabilidade em 2012. E tem outras premiações. A empresa foi novamente incluída no índice Dow Jones de Sustentabilidade. A carteira é composta por ações de 81 empresas, sendo apenas 2 indústrias químicas. Das 81 empresas, 17 são brasileiras.
é o índice de maior reconhecimento mundial em relação à empresa modelo de gestão e desenvolvimento sustentável. Nós estamos listados no ISE-Bovespa desde o início, em 2005. A Braskem foi reconhecida também como um dos melhores reportes nacionais de inventário de gás de efeito estufa. Está listada no Guia Exame, está listada na revista Época Negócios. Então, a gente tem sido realmente procurado para participar de fóruns técnicos, de compartilhar esse aprendizado dentro do setor industrial. A empresa, desde fundada, mantém um foco na sustentabilidade. Os resultados, como explica Mário Pino, são a médio e longo prazos. Mas a petroquímica, mesmo jovem, já teve um bom retorno das ações. A Braskem tem conseguido resultados fantásticos nos seus ecoindicadores, geração de efluente, consumo de energia, geração de resíduos e até as emissões de gás de efeito estufa. A gente tem conseguido resultados fantásticos nesses últimos 11 anos. O gerente de desenvolvimento sustentável da Braskem diz que o segredo, principalmente para as pequenas indústrias, é sonhar grande. A empresa, independente do seu porte, ela tem que sonhar muito. Ela tem que entender e dominar quais são os impactos sociais, econômicos e ambientais do seu negócio, identificar que partes interessadas envolvidas são prioritárias para esse diálogo, negociar com essas partes interessadas os impactos que são materiais, aqueles que são mais relevantes em cima dos prioritários, e a partir daí prestar conta periodicamente à sociedade do avanço em relação a essas metas pactuadas. Mas assim, eu acho que, independente do porte, a empresa tem que começar já. É necessário já começar hoje e não deixar para amanhã. Doutor Irundim, um exemplo que deixe muito clara a preocupação do empresário na cadeia produtiva com relação à questão da sustentabilidade ambiental. Um exemplo. Que indústrias, que segmentos industriais expõem isso de forma mais clara? Bom, a experiência que eu vivi lá como dirigente do Polo Petroquímico, até uns 5 anos atrás, é de economia de água, por exemplo. Perfeito. Mas que, enfim, a gente já se referiu. Redução de subprodutos, isso é uma coisa importante. Tudo isso está dentro do contexto de produção mais limpa. Perfeito. A federação, percebendo essa trilha de produção mais limpa, e aonde você passa a ter uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, ela está também o próximo ano, ela vai premiar trabalhos científicos das universidades, sobretudo baianas, mas não estamos restritos a isso, que tenham a ver com os processos produtivos das empresas que estão localizadas aqui. Enfim, existem vários exemplos, mas de pronto assim eu não... Perfeito. Não me recordo. Eu posso lhe ajudar, Ivan? Não, em relação a isso aí... Sem nem a preocupação de ajudar, mas na verdade detalhar de forma mais Não, é natural, mais natural porque a gente trabalha Claro. num segmento muito, Claro. nós somos do mesmo segmento, inclusive as origens nossas, nós somos de empresas químicas e petroquímicas, e eu quero dar um outro exemplo, que é a questão da energia, por exemplo. Nesse momento agora, nós temos um exemplo de uma primeira planta, vamos chamar assim, que está fazendo cogeração, produção de energia elétrica associada a vapor, que a gente utiliza muito na nossa indústria, utilizando a energia renovável vinda, né, de floresta de eucalipto, que são que é uma fonte renovável de energia. Então, o primeiro projeto que nós estamos fazendo agora de substituição, dando um cunho mais, vamos dizer, sustentável, não olhando a água, mas olhando a questão da energia. Perfeito. É um projeto que nós estamos desenvolvendo na indústria petroquímica pela primeira vez, apesar de hoje com viabilidade maior, utilizando o eucalipto como sendo fonte energética para a produção de vapor e energia elétrica, que é uma coisa muito utilizada por nós. Esse aspecto em si só já traz para o ambiente e para a sustentabilidade um efeito muito grande, tendo em vista que ao invés de botar carbono na atmosfera, ele retira para produzir as florestas. Então, com isso, o balanço acaba sendo positivo na retirada de CO2 da atmosfera, e com isso você consegue, além disso, produzir uma energia para a sua utilização, que não é mais na base fóssil. Me lembrei também, Marconi, a própria substituição que muitas empresas fizeram do óleo combustível por gás natural. De repente me ocorreu fazer uma pergunta. Pergunta do jornalista curioso, mas de repente extremamente leigo com relação a essa questão. Mas vale.
Porque o telespectador que está lá na ponta, ele também está ávido para saber. Quer ver? Uma planta industrial de celulose, de repente, pode passar a ser uma fonte geradora de energia? Claro, a celulose, ela, dependendo do tipo da espécie dela, você pode utilizar ela tanto para você fazer a emulsão que é utilizada para efeito de produção de papel, como você pode usar a celulose do ponto de vista para queima, pode usar ela para alimento, depende daquilo que você utilizar a celulose. Então a pergunta sua é sim, você pode utilizar. A indústria do açúcar e do álcool, o exemplo mais forte que a gente pode citar um exemplo de celulose. Primeiro, ela substitui um combustível fóssil por um combustível renovável, que é o álcool. Perfeito. Depois ela usa o bagaço, que antigamente era deixado aí, no campo, etc., para gerar energia. E é, de novo, uma energia renovável. Porque todo aquele CO2 que sai, tudo que você queima gera CO2 e água, mas todo aquele CO2 volta para a planta que tem que crescer de novo. E ela cresce na base de água, luz solar e CO2. Olha, nós estamos encaminhando para o encerramento, mas antes eu não podia deixar de fazer essa pergunta, até para encerrar, e vale para os dois. Vale para o doutor Marconi, vale para o doutor Irundi. Responsabilidade social, meio ambiente. O que é preciso para que a gente avance definitivamente e melhore esse quadro? Bom, a responsabilidade de meio ambiente, eles são pilares para um desenvolvimento sustentável. São pilares para isso. E estão intrinsecamente ligados, totalmente ligados. Então, tanto é que nós costumamos chamar de responsabilidade socioambiental, porque você vincula uma ação de responsabilidade social a questões ambientais. A responsabilidade social como sendo uma função ética das empresas em tratar as questões, a ambiental é tratada eticamente, considerando que é de responsabilidade social as pessoas lidarem com isso. Então, sobre esta ótica, é muito interligada as duas coisas, são muito ligadas. E as duas são interligadas dentro da questão da sustentabilidade. Então, por isso só, não existe, vamos dizer assim, uma forma de você torná-las distintas. Elas são a mesma coisa, em se tratando da responsabilidade social para o meio ambiente, como é para qualquer outra variável. A responsabilidade social existe no contexto geral. E onde mesmo deu o exemplo aqui da questão com os empregados, da questão da segurança. Você está agindo de forma responsável com essa parte interessada, vamos chamar assim. A gente usa muitas partes interessadas. E a responsabilidade social é justamente a relação que você tem ética no contato, no trato com as diversas partes interessadas com o seu negócio. Entre elas, o público interno, que é o que ele citou, o meio ambiente, a comunidade e, assim, o fornecedor, o cliente. Então, isso é que é a questão da responsabilidade social. E o meio ambiente sendo uma delas. Então, é isso que eu queria falar. Doutor Irundi, para complementar. É difícil acrescentar alguma coisa, porque o Marconi definiu muito bem. São coisas imbricadas, né? A responsabilidade social tem a ver com a econômica, porque dentro da responsabilidade social está a preservação do emprego daqueles empregados e, de novo, da cadeia produtiva, fornecedores e consumidores. Então, você, ao cuidar da econômica, você está cuidando da social também. Enfim, social também, cuidar da saúde, da qualidade de vida dos empregados. E, enfim, tornar também, e na área ambiental, tornar transparente. Quer dizer, divulgar isso, como é que seu estado de impacto no meio ambiente, o que você está causando, porque qualquer atividade causa impacto ambiental. Você nasce e traz com você, não um pecado original só, mas traz também o chamado uma pegada ambiental. Porque você vai comer, vai construir uma casa, consumir meu oxigênio, vai dividir comigo o oxigênio, vai consumir água, tudo isso causa impacto ambiental. Então, você, enfim, eu sou a empresa A, B, C, eu causo esse tipo de impacto, mas estou pensando em melhorar. Estão aqui as minhas metas, tornar isso público e melhorar sempre. Doutor Marconi, prazer enorme tê-lo aqui. Doutor Irundi, muito prazer tê-lo aqui. Um prazer. Um abraço para o senhor. Obrigado. O Indústria em Foco fica por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Canal Assembleia, TV da Casa do Povo.